Eu acho que esse é um ponto bem legal para a gente começar, porque é uma das grandes preocupações que a gente tem aí mais no dia a dia, né? Então, como que as amostras são condicionadas, elas estão sendo condicionadas conforme metodologia ou não. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Douglas. Eu sou o Leandro. E hoje a gente tem um convidado especial, é a Bárbara. Olá, galerinha, tudo bem? Tá aqui uma largada aqui, né, Bárbara? Primeira vez é um pouquinho complicado. Não, que é isso. Seja bem-vinda, Bárbara. Você vai ter muitas coisas legais para falar para todo mundo aqui hoje. Obrigada. E, Leandro, a gente vai falar hoje sobre um tema que acho que a gente esqueceu de falar e é por isso que a Bárbara também está aqui. Isso que eu ia falar. Então, a Bárbara está participando aí da série Todo Mundo da Analytics no podcast, né? Então, a gente Exatamente. já teve... É para pegar você mais de surpresa, então a gente está mudando os assuntos. Esse você pode falar que foi a ideia nossa em conjunto, porque até semana passada essa pessoa estava de férias, né, gente? Então, aí eu tive que fazer o papel de planejar a ideia do podcast. Eu não sei o que vai vir aí, mas aí os temas eu participei pelo menos dessa vez. Então, legal. Então, você já sabe, né? Mas quem está escutando ainda não sabe. Que a gente vai falar sobre envio e recebimento de amostras. Show de bola. Principais problemas que a gente vê aí, ajudar essa turma aí, os clientes da Analytics. Isso, um pouco de tudo, porque é a etapa importante na avaliação. O pessoal acha que é só lá e coletar e acabou, né? Então, como a gente envia, como a gente recebe, é muito importante, porque tem fatores essenciais na parte de manuseio, armazenamento das amostras e para evitar problemas piores nas avaliações. E aí é bom, né, a gente até falar por quê e por que a gente convidou a Bárbara para participar aqui, que a Bárbara cuida do nosso setor de recebimento de abóbora, de amostras, né, Bárbara? E conta um pouquinho aí para o pessoal o que você tem visto de problemas. Vai ser legal bater um papo. Bem-vindo ao podcast. Que legal. Mas assim, né, para poder ajudar os nossos clientes também, né, eles poderem sanar esses tipos de problemas e continuar mandando as amostras com excelência, porque eles fazem isso, mas, né, só mesmo algumas dicas aí para não deixar que aconteça nada de ruim com as amostras. Porque igual o Rodrigo falou, dependendo, assim, às vezes se foi feito um trabalho muito bom, né, de campo e tudo, e às vezes você vai perder a confiabilidade do seu trabalho por um processo tão simples que às vezes um cuidado final poderia ser feito, né? Então é bom a gente levantar esses pontos aí, vamos ajudar principalmente nossos clientes, mas quem não é cliente também, que vive no campo aí, para conversar com o seu laboratório, para saber os procedimentos são feitos e se os problemas que a gente vai mencionar aqui estão ocorrendo com eles também. E quem é cliente nosso já deve ter escutado a voz da Bárbara, porque ela deve ter dado uns puxãozinhos de orelha. Só a chatinha da história. Mas para quem está por fora do assunto, qual que é a grande importância de ter um condicionamento adequado para cada amostra? A gente pode entrar em alguns conceitos como estabilidade, prazo de validade, o que isso tudo significa e o que tem a ver com os agentes químicos? Legal, Douglas. Isso que a gente tem aí mais no dia a dia, né? Então, como que as amostras são condicionadas, elas estão sendo condicionadas conforme metodologia ou não. Então, assim, quando o pessoal pega, né, o nosso informativo de análise, que está sempre dentro da caixa, e eu vou dar um puxão de orelha de novo no pessoal, que sempre a gente manda o informativo de análise com todos os dados para você fazer coleta, armazenamento e envio para a gente. E muitas vezes eles voltam para a gente e a gente sequer... E a gente percebe que os clientes sequer deu uma olhada naquilo que a gente mandou para vocês. Então, eu vou dar um puxão de orelha aí em quem não está usando esse material. É um material informativo muito importante para vocês. Mas vamos supor, você pegou o informativo de análise da Analytics, que está lá dentro da caixa. E lá fala assim, estabilidade da amostra. Indefinida, indeterminada, não lembro o termo exatamente. Sim. É muito comum, por exemplo, nos particulados, né? A gente falar de poeiras, fumos, porque, por exemplo, sílica vai ser, ou estável também, é comum a gente ver estável, né? Uhum. Quando a gente vê estável, quer dizer assim, essa amostra não vai se decompor, você não vai perder a amostra simplesmente por ela ficar estocada ali durante um período de tempo. Então, ela pode ser condicionada a condições normais, sem nenhum problema. Agora, as maiores preocupações a gente tem que ter quando se tem algumas precauções que têm que ser feitas durante o envio. Então, refrigeração da amostra,
Outros casos que são, por exemplo, quando tem que embrulhar em papel alumínio também, né? Porque, bom, temperatura, e a gente pode entrar. Geralmente eles são recomendados para amostras que são coletadas em tubos, né? E alguns agentes químicos que são bem instáveis, ou seja, que se decompõem. E aí a gente pode falar um pouquinho mais de quimicamente explicando isso, mas eu vou deixar, não sei se vocês prepararam, então não vou atropelar não, porque eu costumo atropelar os temas aqui ao longo do tempo. Então, assim, a temperatura ajuda muito para essa amostra não se decompor, ou seja, você perder essa amostra. E a questão do papel alumínio também é a mesma coisa, porque às vezes a radiação solar, a radiação UV que está ali... E aí, quando expõe, aí ele decompõe aquela amostra que você coletou. No final das contas, devido à presença dessa radiação, ela vai virar outra coisa que aí, na hora que a gente analisar, a gente não vai pegar o que tinha ali, né? Então, aí tem que ter essa proteção aí especial. Legal. E também, seguindo mesmo o tema, o que é o tempo de estabilidade de cada amostra? Olha, viu, Rodrigo? Esse negócio aí é tão interessante que se você pegar um método da OSHA e da NIOSH, às vezes eles não batem com o tempo de estabilidade. Isso é muito engraçado. Por exemplo, para benzeno, na NIOSH é um, na OSHA é outro, e usando o mesmo tubo, usando as mesmas condições. Para nós que somos químicos, já participamos de validação de métodos de análise, como que a gente determina, às vezes, a estabilidade de amostra? Então, você pega uma amostra, um coletor, vamos supor, um tubo lá, igual eu falei, deu o exemplo do benzeno. Então, a gente vai quebrar aquele tubinho de benzeno, jogar benzeno ali dentro, de uma quantidade que a gente sabe, só que a gente não vai fazer vai fazer vários. E aí a gente vai condicionar ele, por exemplo, temperatura ambiente. Aí põe dentro da gaveta ali ou senão também, às vezes eu quero saber refrigerado. Se você quer saber variar, isso vai tudo depender do tempo que você tem para fazer esse estudo e do dinheiro que você tem, porque quanto mais amostra, você precisa validar, mais temperaturas, etc. O que eu vejo mais da OSHA e da NIOSH é meio que assim, temperatura ambiente e refrigerado. Eles não gastam, acho que não gastam tanto assim, qual que é a temperatura que isso começa, tananã. Então aí o que eles fazem? Eles pegam um conjunto dessas amostras que eles colocam um agente lá, coloca a temperatura ambiente. A outra quantidade eles põem num refrigerado e vamos supor, eu quero saber agora em 5 dias, será que essa amostra está estável ainda? E pega um tubinho dos dois lá e vai fazendo análise. E como eu sei a quantidade que eu coloquei, eu tenho que, ao fazer a análise, ter a gente chama de recuperação em química, ou seja, a quantidade que a gente vai detectar na amostra tem que estar próxima do que eu coloquei. E aí você vai testando ao longo do tempo para ver qual que quando começa a ter perdas significativas e fugir. E aí tem sempre estabelecido um valor máximo que você aceita. Tipo assim, eu aceito perder até tanto dessa amostra. Que aí vai de agência para agência, de método para método. Tanto é que a gente já entrou em discussões técnicas aqui, qual que é o prazo? Fala assim, pelo menos tantos dias. Por quê? Por que o pessoal coloca pelo menos? Que foi o último prazo que eles testaram as amostras, nos testaram mais que isso, né? Então é assim que funciona geralmente esse teste de estabilidade. É um procedimento quimicamente simples, mas demanda muito tempo, né? A gente que sabe, você tem que deixar essa amostra, depois você tem que pegar elas lá, analisar. E quantidade de amostra também, né? Porque você não faz uma avaliação para definir isso. Geralmente triplicata por amostra, triplicata 3, né? E tem um planejamento todo estratégico para poder fazer isso. Né? Também chegar e for fazer 3 amostras a cada 15 minutos e jogar dinheiro fora. Mas eles fazem geralmente de 3 em 3 dias, 5 em 5 dias, alguma coisa assim. Aí pega, então 3 na temperatura ambiente, 3 refrigerado, testa. A recuperação deu boa, deu próximo do meu valor que eu tinha como meta. E vai testando isso até enquanto eles têm a amostra e vai deixando essas amostras lá armazenadas. Mas como o Rodrigo falou, requer um planejamento com certeza. E quando vamos aprofundar então um pouco nessa questão da temperatura, que você já começou a falar para a gente, explica para a gente qual que é o efeito da temperatura. Que a gente pode citar aí talvez degradação do composto químico, dissorção do tubo, o que mais a gente pode falar que acontece aí com a temperatura? Você deu boas dicas aí, Douglas.
E quando a gente fala de distorção, eu adoro aquele exemplo seu da torta. A gente pode falar dele aí. É diferente de adsorção do Douglas lá. Eu sempre rio quando vem a distorção. O que é? Tomar uma torta na cara. Eu sempre lembro disso, mas não vamos passar o carro na frente dos bois, não. Sim, vamos lá. Então, assim, com certeza a questão de degradação também. Quando você tem, por exemplo, alguma substância que ela é que ela pode se degradar com temperatura, a gente tem que tomar esse cuidado. De cabeça aqui, que eu estou lembrando agora, são o formaldeído. Não o formaldeído, mas o derivado dele, porque o formaldeído, como que é feita a análise? É aquele tumbinho amarelinho, de sílica gel com DNPH. Em geral, são os amostradores que têm uma reação, né? Isso. Vão ter esse problema de Exatamente. composição. Então, quando o formaldeído passa ali dentro do tubo, ele reage com aquela substânciazinha amarela e forma o que a gente chama de um derivado do formaldeído DNPH, que é aquele reagente. Só que ele é uma substância que ela é instável. Ela tende a se decompor com temperatura. Então, você abaixa a temperatura, porque quanto mais quente, e a gente está sofrendo isso agora nesse momento, que está quente em Belo Horizonte. Quanto mais quente, mais a gente fornece mais energia para o sistema. Então ela tende a ter mais movimentos, mais energia ali, então ela tende mais a se decompor. Quando você abaixa a temperatura, ela tende a ficar estável. É por isso que a gente usa geladeira, freezer. Então, se eu quero conservar durante mais tempo, por que eu ponho um alimento dentro do freezer? É para diminuir a velocidade das reações químicas que estão acontecendo ali. Por que um alimento apodrece? São reações químicas, quer seja por alguma bactéria, fungo, etc., ou pela própria degradação do negócio. Então, você congela, que você minimiza a velocidade dessas reações. Ao contrário, que se você der temperatura para isso, reação química acontece e ela tende a acontecer cada vez mais rápido, então a degradação tende a ser mais rápido, né? Isso no caso desses tubos de reação. E também tem cassetes também que a gente tem que pensar que são esses casos. No caso de adsorção, que é o exemplo que eu brinco aqui, que a adsorção, igual o Douglas falou, não é algo que a substância absorve. Por exemplo, o exemplo que a gente deu do benzeno. O benzeno, ele no tubo de carvão, ele adsorve, não tem uma reação química. A gente chama na química isso de interação intermolecular, ou seja, a molécula do benzeno interage com as moléculas do carvão, que é ali que são carbono, né? Então aí ele interage, então não tem uma relação química. E essas interações intermoleculares, geralmente elas têm uma força menor, elas não são igual a reação. Então qualquer quantidadezinha de energia que às vezes você fornece, ela tende a se romper. E isso é mais crítico quanto mais volátil for a substância. Então, quanto mais volátil tem, menor tende a ser essa interação. Então, o caso da adsorção, igual o Douglas falou, então o que acontece? É você tomar uma tortada na cara. A torta vai ficar colada na sua cara, mas ela não faz parte do seu corpo. É mais ou menos isso, Douglas. É exatamente isso. E, Leandro, esse material que você pega lá no informativo, no próprio método, fala que não precisa refrigerar e dá um tempo de exposição que ela fica estável, né? Se você refrigerar, você aumenta o tempo de estabilidade dela? Pergunta de $1 milhão para eu responder, né? Exatamente. Então, provavelmente, eu não vou generalizar aqui porque eu não sou doido, né? Mas Tomar cuidado quando a gente fala essas coisas, né? Então, assim, provavelmente sim. Quando você abaixa a temperatura, mantém refrigerado, você aumenta o prazo de estabilidade da amostra. Mas a pergunta que quem está ouvindo era assim, quanto tempo? Eu não faço ideia, porque aí a gente precisaria testar e ver. E cada substância vai ter uma estabilidade diferente, cada uma vai ter um comportamento diferente frente à temperatura, tudo mais. Não é assim, baixei 5 graus, vai ficar tantos dias a mais. Não dá para a gente ter essa... Se a gente fizer um modelamento matemático, química computacional cabulosa, mas aí sai mais barato a gente fazer esse teste do que essa química. Eu acho que é mais barato fazer a avaliação no tempo que está pré-determinado. Sim. Vamos confiar que a Nayoshi e a Osha fizeram o trabalho delas bem feito, né? Mas é um bom indicativo, né? A gente teve recentemente um cliente que entrou em contato com a gente por estar numa localidade muito distante. E aí ele precisava mandar amostras para a gente, mas ele precisava de um tempo maior de estabilidade. Até comentei com vocês caso, você lembra, Leandro? Lembro. Ele tinha condições de deixar os tubos de carvão dele a menos 20 graus Celsius. Nossa! E queria saber se isso ia ajudar ele lá a ter um tempo maior de estabilidade, né?
Foi o que a gente conversou com ele. Olha, de acordo com as leis de adsorção e degradação, espera-se que o tempo de estabilidade aumente. É isso num caso bem geral, mas a gente não consegue garantir nada. Então, mas assim, é um bom indicativo, né? É aquela recomendação que a Bárbara às vezes deve chegar muito para você, né, Bárbara? Assim, aqui não está falando que eu preciso acondicionar, mas eu posso deixar dentro da geladeira? A resposta a gente sempre fala. É bastante comum mesmo. Só que a gente sempre aconselha, né? Que pode sim continuar deixando acondicionado e teoricamente não tem tanto problema. Exatamente, justamente por isso, porque a gente entende, né, que a temperatura, na verdade, vai ajudar e não atrapalhar. Então a gente sempre fala que é tubo, alguma coisa assim, a gente fala assim, ó, guarda na geladeira, não deixa no ambiente não, porque a tendência é você ter a amostra estável por mais tempo mesmo. Não, e falando em condicionamento com isopor, quem te manda isopor e gelo para poder fazer isso. E aproveitar que a Bárbara está aqui, às vezes isso não acontece, né, Bárbara? Tem que puxar a orelha aí desses clientes que às vezes eles mandam gelo fora da caixa. Não só isso, né, Bárbara? Eu já vi que o gelo some, o que a gente manda, aí de repente chega a cachoeira derramando água aqui dentro, né? Com o gelo da geladeira mesmo, comum. Saquinho de chup-chup, né? Nossa, é comum. balão. O balão foi bom, na verdade, o balão segurou. O balão deu certo, viu, gente? Eu acho que se a gente fosse fazer, se você tivesse um caderninho, Bárbara, a gente fazer as pérolas do recebimento de amostras, daria um bom caderno, um bom livrinho de histórias de laboratório e contos de piadas, né? Porque é isso, eu vejo muito problema e a Bárbara sofre disso, assim, e impressionante que é constantemente, né, Bárbara? Por mais que a gente orienta, a gente fala tudo, direto e reto chega isso. Já chegou casos, eu não sei se você lembra uma vez, na própria caixa de isopor, eles não colocaram o gelo de geladeira nem dentro de nada, colocaram o gelo lá na hora que a gente abriu a caixa. Dentro da caixa do Tinha correio piscina. mesmo, né? Não, mas a caixa Tinha atrapalhado já, né? A caixa chegou atrapalhada já. Porque o correio vaza, mandou né? buscar com urgência. Porque vaza, né? Então não é aconselhável. A gente já manda o próprio gelo em gel para não ter esse tipo de problema. Porque ele conserva e aí não corre esse risco de vazar. Na verdade, nem que é aconselhável. Se você for pegar as regras do correio de envio, você não pode enviar líquidos, né? Enviar líquido. E assim, né, um gelinho de geladeira numa caixinha de isopor, ele não vai durar muito tempo. A gente sabe, né, pra quem faz gelo em casa, eu acho que todo mundo faz gelo em casa, aí ele não dura. Gelo de casa mesmo. Então, nem com sal dura tanto tempo. Exatamente. E é isso, essa é a importância que eu vejo de um dos erros mais comuns que a gente vê em questão de refrigeração aí, é essa questão de mandar fora das condições, né, mano? Isso. Então, assim, a gente, né, esse, na verdade, é o erro mais comum que eu posso afirmar. E, na verdade, você está comprometendo a sua análise, né? Porque você não está fazendo conforme a gente envia o informativo de análise, igual o Leandro disse. Então, talvez você vai perder a sua análise aí por um erro bobo. Às vezes você poderia, quando o seu material chegar, colocar o gelo para congelar e aí mandar nas condições corretas, mas esse é o grande problema. E esse, às vezes, é um erro que eu chamaria até de um erro de falta de planejamento, porque geralmente a pessoa não vai fazer uma amostragem no desespero, assim, ó, chegou a caixa, já vou sair. Você vai receber a nossa caixa, lê as instruções que estão lá dentro, a gente coloca até o papelzinho, que foi uma ideia, eu acho que foi sua, né, Rodrigo? Assim, olha, tem um gelo em gel aqui dentro que ele está quente, tem que colocar ele no refrigerador para gelar, porque o que a gente já viu também, o pessoal nem, veio o gelo, pega aquele gelo ali, põe dentro da caixa do jeito que estava. Acho que é uma almofada, na verdade, para quebrar o tubo. Eu acho que eles pensam que é um enfeite. Não sei. Tem o telefone da analista, pode ser propaganda. Exato. Então tem que usar isso, fazer o planejamento, colocar dentro do congelador, pelo menos um dia antes e tudo mais, e planejar bem sua amostragem, não custa nada, porque você vai ficar horas em campo, você já está gastando um dinheiro de hora homem, hora equipamento, deslocamento, vai gastar com correio para entregar para as amostras chegadas aqui para a gente, vai pagar as análises para a gente, para aí na hora que essa amostra chegar aqui, ela está totalmente fora de condições. Então é uma atenção que a gente tem que dar para o pessoal, principalmente questão de temperatura, e eu acho que é muito interessante mesmo. E meio que foge da nossa alçada, né?
Porque eu não consigo garantir como é que o cara manipulou aquela amostra, como que ele condicionou isso. E você tem que ter ciência da sua responsabilidade, né? Porque a análise a gente se responsabiliza por ela. Mas agora, como que chega a amostra no laboratório, o que eu posso fazer? Isso é né? um problema, igual você falou. Isso gera um problema até maior, porque é uma análise que pode estar colocando alguém em risco. Sim. Você está comprometendo uma avaliação que podia estar determinando se a pessoa está num ambiente insalubre, um ambiente com alta concentração de algum agente. É a sua reputação acima de tudo que está acima disso. Hoje, muito interessante que dentro disso eu fui fazer uma reflexão na hora que eu fui almoçar ali. Eu tenho o canal nosso do Telegram, né? Então quem quiser entrar aí é o HO Raiz, então www.t.me/HO Raiz. Eu mando áudio lá todos os dias. E foi uma coisa dessa que eu estava pensando assim, vocês estão acompanhando aqui essas decisões que a gente está tomando, a gente está mudando de sala, fazendo investimentos em N frentes aqui. E assim, para mim, por mais que a gente planejou tudo isso, eu ainda sinto um frio na barriga muito grande, porque existe uma incerteza. Por mais que está tudo planejado aqui, existe uma incerteza muito grande. Ah, beleza, as metas, tudo que a gente falou vai compensar o investimento e tal. E aí a comparação que eu fiz e envolve muito isso, a questão do recebimento da amostra. Vocês que estão do outro lado aí, não dá um frio na barriga na hora que você tem que tomar uma decisão de uma amostra. E se você sabendo que às vezes você não coletou a amostra direito, você não reconheceu o risco direito, não condicionou a amostra bem e contar só com um relatório do laboratório, ou de um laboratório, não precisa ser analytics necessariamente, mas que o que nós aqui vamos reportar foi o que chegou para a gente aqui a partir do dia que essa amostra chegou. Mas tudo para trás a gente não tem controle. Eu fiquei imaginando assim, a comparação do Leandro empresário do Leandro higienista ocupacional. Hoje, quando eu tenho que tomar uma decisão hoje em termos empresariais aqui na Analytics, me dá mais frio na barriga que uma decisão sobre higiene ocupacional, porque é uma coisa que eu tenho controle, eu sei que eu tenho que fazer, eu busco as informações, a gente vai atrás, orienta tudo. Então, essas pessoas que estão nos ouvindo aqui, ou vendo, né, também está no YouTube, deveriam pensar nisso. E aí, cara, já começa a complicar que você já vai tomar uma decisão sobre um negócio desse, geralmente com base em uma amostra. E essa amostra, igual eu falei, em circunstâncias, não dá uma dor de barriga em vocês, alguma coisa assim? E assim... Você está preocupado aí já... E eu fico pensando assim, gente, será que o Leandro é um ponto fora da curva, é medroso demais? Mas, o pessoal, porque eu vejo a falta de segurança e esses errinhos bobos que podem comprometer no final um trabalho todo e a pessoa tem que tomar uma decisão que está envolvendo dinheiro, vidas e a reputação dela. Então ela tem que ficar bem atenta a isso. Então, parte-se de uma coisa simples que é receber a amostra. A pessoa tem que tomar uma decisão difícil de cancelar uma amostra por um erro, né? Um erro bobo, talvez ele vai ter que tomar essa decisão mesmo por cancelar a amostra, voltando naquele assunto que a gente estava sobre, né, a amostragem não condicionada corretamente, mas é bem difícil. Eu acho que talvez para vocês clientes seja mais difícil ter que tomar essa decisão mesmo errada, né? Então, vamos continuando agora, a gente desviou um pouco dos erros comuns, né? Então, Leandro, você estragou minha piada do papel alumínio, que você já falou que é para proteger das radiações solares, né? Não, mas conta a piada, a gente ri. Não é ruim. Mas a gente ri. Conta aí. Que eu uso papel alumínio, na verdade, para quando você vai fazer um assado no forno, para esquentar mais, né? Boa. Vamos rir pra ele, né? Obrigado. De qualquer piada. Agora a gente ri, então, né? Era para esquentar a substância? Será que é para isso também que eu uso? Tá. Então aí eu vou te fazer uma pergunta. Então, o lado brilhante de dentro ou de fora, então, na hora de embrulhar o cassete? Lado brilhante para nada. Achei que era do assado. No cassete, o lado brilhante. Pra fora. Pra fora, para refletir mais radiação. Ó. A gente também cultura e a gente ensina cultura. Mas é por que isso da radiação? Porque você falou muito por alto, né? Para proteger de reações, né? De um degradar. Sim, a radiação a gente vê principalmente luz solar, a gente, LED até que hoje não, mas lâmpada fluorescente emite radiação ultravioleta, então são
São radiações que a gente chama de ionizantes, né? Então, radiações que podem ajudar na degradação de amostras e tudo mais. E tem muitas substâncias químicas que são fotossensíveis, né? Então, quando você incide algum tipo de radiação para ela, ela começa a se degradar e se decompor facilmente. Então, é justamente quando a gente cobre ele com papel alumínio para impedir que haja qualquer entrada ali de radiação ou minimizar, né, a entrada de radiação para estender a estabilidade dessa amostra ali também. Legal. Existe algum tubo âmbar? Podia ter, né? Olha, uma ideia. Achei mais caro fazer o tubo âmbar do que Mas colocar se papel Colocar um alumínio. papel alumínio? Mas se bem que eu acho que eu não estou recordando agora, vocês me corrigem, de nenhuma amostragem com tubo que precisa Enrolar ele, né? porque é por causa da dissorção. É mais né? num cassete. E mesmo. tem cassete que é opaco. Sim, tem a cassete opaco. Tem cassete opaco. Ele é totalmente preto e tem uns marronzinhos também. Bacana. E também tem essas situações que você pega o filtro do cassete e coloca em solução. Essas são terríveis, né? Na maioria das vezes. Broquinona, né? Acho que é a mais aparece. Apareceu um dia que a gente teve problemas do Moca, né? A moca. Moca. Que eu me lembro de cabeça, mas agora os novos métodos para ácidos inorgânicos do NIOSH, eles fizeram essas mudanças aí que, para mim, a meu ver, foram ruins, porque se aumenta um pouco de estabilidade, mas se aumenta uma complexidade muito grande, principalmente de transporte de soluções dos ácidos inorgânicos, dos métodos, não são todos, tá? Agora eu não lembro de cabeça quais deles são, mas você tem que fazer extração em uma solução que não é água, é uma reação, uma substância química. Então, para você transportar isso, não é algo tão simples, tão trivial. Então, acho que, na minha opinião, ali foi um dificultador. Né? Teve um auxílio, mas hoje a gente tem métodos, por exemplo, a gente faz vários com cassete normal também, então que dá uma boa sensibilidade. Eles têm geralmente limite de teto, essas substâncias que são feitas, por exemplo, ácido clorídrico, ácido fluorídrico são limite de teto. Então você tem sensibilidade suficiente em um tubo de sílica gel, então não tem problema. Aí você pega ácido sulfúrico, fosfórico, já dá para fazer com filtro de celulose, então não precisava de um método que requer reação química, que aí tem todas outras etapas, e extração em campo, que agora, desses aí que eu mencionei, não lembro qual deles que complica muito a vida do pessoal de campo, né? E além, põe eles em mais risco ainda, né? Então tem toda essa questão aí que tem que ser pensada. E essa extração é realmente complexa, né? A gente manda para vocês, mas vocês têm que tomar cuidado, principalmente se não for água deionizada, né? Se for algum outro... Um solvente talvez um pouco mais complicado. Aí vocês têm que tomar mais cuidado. Eu não lembro qual, mas tem uma substância que é extração em ácido acético, por exemplo. É a hidroquinona. A hidroquinona? É uma concentração bem diluída, mas enfim, ainda é um ácido, né? Você pode colocar no vinagre, então? Será? Não, o vinagre eu acho que ele era 5 vezes mais concentrado. O vinagre eu acho que é 5%. É 5%? 5%. Se não me engano, a solução era 1%. Você limpa o alface e dilui ainda com a água. Coleta a amostra, né? Vai Só, na onda do Rodrigo, não. Você sabe por que disso, né? Porque tem um vinagre que tem o sobrenome dele, né? Toscano. Então ele tá querendo fazer propaganda da família. Se eu ganhasse alguma coisa com esse vinagre... Patrocina a gente, por favor. Patrocina eu. Mas legal. Então esse caso das extrações aí, elas são um pouquinho complexas. Usar sempre pinça, luva, né? Pra, quando for manipular essas substâncias, para não deixar ter contato com a pele. Porque se a gente está fazendo a amostragem para proteger os outros, a gente não vai se expor, né? Nós mesmos nós não vamos se expor. Esse é o principal aí, cuidado que a gente tem que ter. E ainda são os procedimentos que interferem no resultado, né? A gente consegue fazer as avaliações também ainda, mas não necessariamente tão corretas. Pode ter acontecido algum por um erro no processo. Sim. Mas tem situações que a gente nem consegue avaliar. Chega de um modo, por exemplo, já chega alguns mostradores que ela olha e fala, não tem porquê de continuar isso para frente, né? Só fazendo um adendo aqui, eu acho que do tubo, desculpa, eu lembrei de uma coisa aqui agora, as tampas, né, Bárbara? Outra coisa que chega muito aí, o pessoal perder a tampa e enrolar o durex na ponta aí. Isso. Cuidado com isso aí, não façam isso não, pelo amor de Deus. Além de dificultar, né, o trabalho, Mas assim, não faz porque pode ter contaminação, às vezes. Naquela cola ali tem o próprio solvente. Não garante que vai fechar também, né? Sim. O durex. Então, usem as tampinhas, não percam as tampinhas, fechem bem os tubos antes de mandar.
E eu só quis interferir, que eu Claro, imagino que você isso vai é falar importante. agora de cassete, que eu tô até imaginando os problemas. Ainda não, eu estou chegando primeiro na cadeia de custódia. Ah, Que isso daí a Bárbara tem muito o que falar, né? nossa, vamos lá. Meu Deus. Porque uma cadeia de custódia mal preenchida ou não preenchida, ela impede avaliações. Ou não enviada. Ou não enviada, impede a continuação das avaliações. Mas para quem não conhece a gente, o que que é uma cadeia de custódia, gente? Fala, Bárbara, fala aí pra gente. Já falei demais. A cadeia de custódia é o nosso formulário padrão, né, para dar continuidade nas análises. Onde tem as informações básicas da sua planilha de campo, né, onde a data, o volume, o agente a ser analisado e as informações mesmo da empresa que você realizou a sua coleta. Então, essa é a nossa cadeia de custódia. Quando me perguntam isso, eu gosto de resumir que é a identidade da sua amostra. Exatamente. E eu resumo Então, mais ainda, é não tem seu como. pedido de análise. Resumindo, eu vou usar pedido esse áudio da Bárbara aqui para falar para as pessoas agora. Vou pegar o áudio certinho. O que é a cadeia de custódia? Peraí. Então vamos falar pro Matheus que vai editar aqui. Matheus, extrai esse áudio aí que a gente vai botar para todo mundo escutar aí. O que é uma cadeia de custódia? Exatamente. É Igual vocês disseram, a identidade do cliente, né? Das amostras. Das amostras mesmo. E é igual o problema que a gente está falando. Se ela for mal preenchida, a avaliação pode chegar no laboratório, só que vai lá e o mostrador solicitado para análise é errado. Aí você perdeu a sua amostra. Se você fez a coleta errada. Ou você não identificou do jeito correto, né? Isso. Às vezes, ou por colocar um volume errado. Isso é crítico. Isso é crítico, né, Leandro? Confundir volume com vazão Nossa, também. esse conceito técnico aí o pessoal tem que dar muita atenção. Porque eu não sei se está todo mundo bem atento a isso, que os resultados eles são entregues como concentração. E como a gente faz no laboratório, a gente faz a análise da massa do material. Então a gente precisa do volume para poder fazer esse cálculo da concentração, ou mesmo se a gente passar a massa para vocês vão fazer o cálculo da concentração, que tem locais que fazem isso, você precisa do volume correto. Se você usa o valor da vazão coletada, você pode ter um resultado absurdos. Teve um exemplo, né, que a gente trabalhou no final do ano passado, por exemplo, teve uma concentração de um agente lá que deu acho que 300 mil ppm. Acho que mais de 400. É. Bem dizendo. Assim, esdrúxulo, ou porque foi enviado a vazão ao invés do volume, e foi enviado a vazão errada ainda. A gente ligou, falou, olha, isso aqui está 1000 vezes menor, não está não, então confundiu unidade. Quando tem algo assim de diferente, a gente sempre comunica com o cliente, mas tem casos que, infelizmente, às vezes até o cliente afirma que é isso mesmo. E aí acho que esse é o pior dos casos. Eu acho que o mercado ele ainda encontra muita dificuldade de entender coisas que são muito básicas, né? Igual, muitas vezes chega aqui pra gente o que é concentração, sabe? É entender que é uma quantidade de matéria em um determinado volume ou em determinada área. Chega pra gente o que é vazão, então é volume por tempo. Então, falta entender muito do básico ainda para poder fazer um trabalho de campo bem feito. Aí eu vou fazer um momento jabá do podcast, né? Para aprender essas coisas, tá no Momento jabá. momento jabá. Então, para aprender mais sobre isso e muito mais sobre reconhecimento e avaliação de agentes químicos, entrem no workshop Semana Agora Fácil de Agentes Químicos e a gente vai ensinar o passo a passo, a jornada para tornar simples o reconhecimento e avaliação dos riscos químicos. E Leandro, eu quero participar do workshop, como é que eu faço? www.analyticsbrasil.com.br/workshop. Que isso, vocês até treinaram. Porque você nunca viu o Polishop. Tô incrédulo aqui. Ai, imagine. Legal. Mas retomando o assunto, e é muito comum as pessoas coletarem volumes muito baixos ou realmente confundirem a vazão com o volume e reflitam comigo a problemática disso. O que é a concentração? No geral, vamos pôr 1 miligrama por metro cúbico. Massa sobre Vai volume, pegar né? a massa sobre o volume. Então, quanto maior a massa e menor o volume, maior a concentração. Então, se você errou no seu volume e coletou, sei lá, uma massa e colocou a vazão,
você vai ter um resultado muito alto e depois não vai adiantar reclamar que está acima do limite e que a gente fez coisa errada, porque o erro problema tem que é ser outro. detectado, né? Então, assim, se você não vê e por acaso o laboratório também questionou e falou que era isso, pô, é complicado. É um erro que tem que ser detectado quanto mais cedo possível. Mas o que eu falo muito, assim, no que a Bárbara falou, assim, nós entramos em contato, notificamos, fazemos tudo. Só que nós, aí é uma postura até da Analytics, né, talvez seja diferente de outros laboratórios que estão aí no Brasil, nós não podemos deixar de fazer uma análise, uma amostra, porque o cliente mandou um volume esquisito, esdrúxulo. O nosso papel é verificar se aquilo que ele fez é aquilo mesmo, é isso mesmo que você quer. A gente vai te orientar, mas se você falar que é isso mesmo, é isso que você quer, nós vamos fazer sua análise. Nós não vamos parar uma análise por conta de volumes que estão esdrúxulos. Aí, depois, o pessoal costuma assustar com o resultado que obtém, mas, assim, prestem atenção, não confunda volume e vazão. E só mostra o tanto que o nosso trabalho, ele depende muito de vocês, que são os nossos clientes, né? A gente trabalha junto, então, é assim, meio que a gente está à mercê das informações que chegam pra gente. A Bárbara recebe lá, a pessoa fala que esse é o volume, que foi acondicionado adequadamente. Só me resta acreditar, né? Só nos resta confiar. Assim E como vai dar quem está prosseguimento. contratando seu serviço também está confiando que você está fazendo corretamente. E aí tem essa relação mesmo de confiança, Isso. que eles acreditam, né? Que a gente faz a avaliação adequada. E eu confio que você coletou isso na forma adequada E também. nem é confiança, né? É profissionalismo. Você está fazendo, é seu trabalho, você está fazendo do modo correto. Você tem que fazer do modo correto. Exatamente. Exatamente mesmo. E isso é uma coisa que dá muita dor de cabeça, né, Bárbara? Direto e reto você tem que trabalhar com... É bastante comum. Mais do que você gostaria, né? Mais que eu gostaria até. Mas é bastante comum as crianças confundirem. E quando acontece de uma amostra saturar? Chega muito também pra gente, não chega? Principalmente particulado. E acho que principalmente particulado, né? Porque porque tubos a gente você só vê depois, né? Sim. Sim, a sensação que eu tenho é de que alguém abriu o cassete e colocou uma pá de areia lá. Já chegou, já. Já vimos alguns casos assim aqui doidos, né? E que a gente que conversou foi impossível até de avaliar. E que a gente conversou com o cliente e realmente a coleta gerou isso. Era situação muito crítica. Parece que era uma fábrica, nem bem... E de particulado muito fino. E a pessoa, assim, ele mandou foto do funcionário, o funcionário coberto de pó. Não tinha como. E aí entra aquele ponto, né? Tema aqui que eu sempre falo, higiene ocupacional não é sobre fazer medições. Era uma situação clara e ele até entendeu o que eu estava falando lá e tudo, o cliente. E ele também queria fazer um trabalho diferente, mas a empresa insistiu para ele medir. Mas não era uma situação de medir, era uma situação de corrigir o problema. E assim, se vier com um monte de particulado solto, outra coisa. Se tiver muito, a gente não consegue fazer. Mas se tiver um pouco, o quê? Vai essa nota no relatório. E aí, Bottini, Rodrigo, por favor, tira a nota aí de que havia particulados soltos no relatório? Pode não dá para tirar isso. Não dá, porque é uma observação nossa. Porque aí a gente observou essa avaliação em campo. Não foi em campo, mas no laboratório, né? E isso interfere no laboratório, quem não sabe, a gente tem os cálculos de erro. Sim. Então, o procedimento já tem os erros pré-estabelecidos. Então, quando você acrescenta mais etapas no processo de avaliação, está aumentando o erro considerado da avaliação. Então, tem caso que é tanta amostra que utiliza uma barca para conseguir fazer pesagens. E isso não está previsto em nenhuma metodologia. Então, assim, isso aumenta um erro que, às vezes, você vai ter um resultado que você não consegue nem trabalhar. Outro caso é sílica, porque você tem que fazer uma refiltração dela, então você tem que diluir a amostra. E cada vez que você dilui a amostra, você aumenta erro. Então, assim... E lá não é uma diluição, nem é de uma solução, é de uma suspensão. Não vou entrar na diferença dessas duas coisas aqui, não. Que é maior ainda do erro do que é mais difícil, solução. né? É mais difícil. Então, tem que ficar muito atento, sílica aí, pra gente não ter particulados soltos e tudo mais. Mas isso aí, quando já chega aqui, a Bárbara já olha os cassetes, ele já está carregado e fala, deu ruim isso daí. Já é barrado ali, infelizmente. A receber a A gente ligaçãozinha. gosta de fazer, mas não tem como. E tem que fazer isso mesmo. Você tem que... Não vai adiantar continuar isso. Tem que falar isso antes mesmo. O cliente tem que ficar bastante atento aí às suas As coletas avaliações. para não
saturarem. E tem os casos também dos tubos. Os tubos a gente não consegue ver que Identificar saturou. onde Isso daí é só for, quando né? passa. Mas tem casos que a gente chega a tubos que a gente sabe que não precisa avaliar. Que é quando não quebra o tubo, quando quebra um lado do tubo. Pois é, nossa. Agora conta pra mim, Leandro, como é que se funciona aí a passagem de ar de um tubo que não foi quebrado? Como é que eles fazem isso? Que bomba consegue puxar ar. Tá ali Bomba tudo. que puxa Na ar de um tubo edição, que não vamos foi colocar quebrado. assim, ó, Matheus, na edição, nesse momento, você põe assim, um grilinho aí, porque eu não tenho resposta pra essa situação aí. Porque não dá, se você não quebrar as pontas do tubo, Tá, e quando Aí- quebra um lado só? Já aconteceu? Resolveu o Silêncio. problema? Será que resolveu? não, com certeza não. E tem outro problema, isso é um sinal pra mim, tem um outro problema na amostragem, é a bomba dele também não está funcionando. Isso. Porque uma bomba que esteja funcionando bem, a primeira coisa que ela vai fazer, em alguns minutos de operação, que ela vai ver que ela está... Não fugiu a palavra, não é entupida, não, mas... Não está puxando o ar. Não né? está puxando o ar, ela vai parar de funcionar. Ela vai Sim. parar totalmente. Então, isso vai me demonstrar duas coisas. Que ou a bomba da pessoa estava muito ruim, ou ele também nem verificou se a bomba estava ligada ao final da amostragem. E também pode ter até caso de ter quebrado mal o tubo. Pode ter quebrado o vidro para dentro e ter entupido. É mais difícil, É mas... mais difícil. raro. É raro. Mas é uma bomba... Boa, para. Para, exatamente. E tanto é, aí outro adendo nos tubos, tem tubos aí que a gente já recebeu também, que cliente fala, a minha bomba, esse tubo aqui não está funcionando legal, que a minha bomba não está conseguindo puxar, ele para de funcionar. Cuidado que aí você dá uma olhada na sua bomba, que o problema não é o tubo, é só a bomba que não está aguentando compensar a perda de carga dele, porque lógico vai haver variação de lote para lote, tubo para tubo, mas ela deveria minimamente aguentar isso. É bem difícil ter um problema no tubo, né? Geralmente, assim, é normal a gente ver um tubo para outro é diferente. Uns vão dificultar muito mais a passagem de ar do que outros. Mas, assim, uma bomba minimamente decente, né? E desculpa se isso aqui está soando agressivo para alguém que está ouvindo, mas essa mensagem que eu quero passar mesmo é minimamente decente, ela tem que suportar uma perda de carga de um tubo. Então, pelo menos 20 a 30 polegadas de água e de perda de carga. Então, tem que ensaiar a sua bomba para ela aguentar isso. Uma outra pérola que a gente vê muito é coletar do lado errado, né? Nossa, Pelo menos no tubo isso daí ainda é aceitável. Né? aceitável. Mas se a gente, não vamos entrar nessa, Discussão, não. nessa discussão, porque eu acho que até a gente... Evite coletar ainda é melhor. Olha, como tem uma seta lá, ó, apontando o fluxo diário, eu acho que É. nem aceitável não é. Na verdade, eu não sei se todo mundo já viu, mas nos tubos, no próprio tubo tem uma seta. Aqui no laboratório a gente coloca uma etiqueta em cima, mas Tem quem duas utiliza... setas, né? Então, mas quem utiliza um tubo sem nossa etiqueta, ou por acaso soltou, observa, os tubos eles vêm com essa informação já. Não é algo que... Porque muitas vezes o nosso cliente passa para um outro técnico, o técnico pega um tubo e coloca, na verdade, Coloca de sem nem qualquer jeito. olhar. Essa é uma coisa que tem que passar adiante mesmo para aprender. E olhe dentro da sua caixa se você é cliente da Analytics. Tem um passo a passo, tem videozinho, tem tudo. Olha dentro da sua caixa, por favor. Que a gente faz isso com o maior carinho, dá um trabalhão para a gente botar todos, verificar o que está mandando. É pensando em você, que é, faça a sua coleta tranquila que a gente cuida do resto. Então tá lá as informações para você. Agora, quando é cassete, não tem solução, né? Aí já era. A gente até recebeu recentemente um questionamento de um cliente que ele coletou do lado errado num cassete e ele falou que os outros laboratórios avaliavam. Aí eu fiquei pensando, como é que eles fazem isso, né? Eles raspam o pad que tem no material. Não tenho nem ideia também, porque se você mostrou do lado errado, ele não coletou no No filtro. filtro. E o que é pesado é o filtro, né? Ou analisado o filtro também, no caso de metais. Então não vai tirar o suporte ali para ser feita a análise. Então não tem o que fazer. Ah, você quer que avalie? Beleza, a gente faz a análise, vai dar O análise. filtro vai ter nada, exatamente. Então aí é só que às vezes tem gente que se foge de má fé e propositalmente vai ser ótimo, né? Coletei a amostra e não deu nada. E a gente está falando aqui dos erros dos nossos clientes, mas assim, gente, é erro comum essas coisas. A gente está aqui para realmente discutir e Ajudar, Então, assim, aconteceu uma vez um erro desse, a gente vai ligar, a gente liga, a gente conversa, a gente quer que não se repita.
Mas a gente acaba vendo que alguns são muito comuns. Então, assim, não veja algo como pessoal. Acontece. A gente também erra aqui, mas assim, a gente está aprendendo todo dia. A gente está tentando trabalhar no sucesso de vocês, né? Isso. Justamente por isso que a gente gasta nosso tempo com esse podcast, trazendo aí um conteúdo bacana para que a gente evite errar, né? Nós somos humanos, mas... E errar e aprender. Errar e Aconteceu, aprender. gente. O bola pra frente. Você tem que aceitar que você errou e, em vez de trabalhar com o resultado errado, falar, errei, vamos fazer o resultado certo agora. E eu vou dar um exemplo para vocês, exemplo próprio meu. Eu estava em um projeto na época lá nos Estados Unidos ainda, foi a primeira vez que eu fui coletar asbestos. E nós aqui da área técnica sabemos a dificuldade desse negócio. E assim, eu não tinha tanta experiência nisso, não tinha nada. Eu fui lá para coletar asbestos, passei 2 dias coletando uma cacetada de amostra, nenhuma pode ser analisada. Então o Leandro erra por mais experiência, por mais avanço. Eu errei, eu perdi 2 dias de trabalho porque eu coletei errado. Eu também já coletei errado. Então... assim que ganha experiência, gente. Querendo Querendo não, errando, você vai ganhar experiência mais rápido. Não tenha medo de assumir o seu erro Isso. também. Eu acho que é o principal, sabe? Porque, querendo ou não, quando chegar aqui a gente vai descobrir. Uma hora ou outra a gente fica sabendo. E a gente não tem problema em enviar novos amostradores, né, Rodrigo? Para você, se tiver ali, né, na sua... Puxa a palavra. Seu planejamento. O seu planejamento de refazer essas análises, a gente não tem problema com isso. Então, Mas a gente está importando com o que você tem no final o resultado correto, que você possa trabalhar. Mas fugindo aqui agora, eu fiquei curioso. O que o Leandro fez coletando asbestos? Você ligou a bomba, Leandro? Liguei. Não, eu saturei todas as amostras. Encerra conta. Todas, literalmente. Nenhuma pode ser validada. Nossa. Então, eu saturei as amostras, eu assumo. E, Leandro, só para finalizar, então, agora, para se tiver já está acabando? Você pediu para ser mais rápido hoje. Tá. Foi mal. Gente, a gente queria conversar, a gente queria deixar a Bárbara aqui conversando a tarde toda com a gente. Mas o Leandro porque o pessoal já está acostumado com a voz da Bárbara. Então, assim, vocês já vão acostumando. Se tiver algum problema, a Bárbara vai entrar em contato, tudo aí. Então, essa é a voz da Bárbara. E quem nunca viu a Bárbara, vai lá no YouTube e olha aqui para ver quem que é a Bárbara. Ela está bem ansiosa com a fama internacional. Então, Leandro, a gente tem a ver os erros. Então, para saber onde buscar as informações de como coletar, como armazenar, transporte adequado, onde que ele consegue encontrar as informações? Dentro da caixa de amostradores que ele vai receber da Analytics. Se você não é cliente da Analytics, vire cliente da Analytics e olhe dentro da caixa de amostradores da Analytics. A gente também tem um conteúdo gratuito no nosso site. A gente pode até colocar o link lá, né? Para o pessoal que YouTube, quiser né? acesso. A gente coloca o link lá no YouTube. Isso. Daquele material muito bacana sobre a amostragem. E, querendo ou não, né? A gente está aí para ajudar todo mundo. Exatamente. Então, a gente não nega informação, não. Então, assim, mas a brincadeiras à parte é isso. Os clientes da Analytics já recebem todo o material antes de quando viram clientes. Dentro da caixa, já vai tudo direitinho. Para quem não é ainda, a gente coloca no YouTube. Se você está no Spotify, vai lá, procura Analytics Brasil no website, está na parte e-books, eu acho, instruções de amostragem. Vai lá e faz o download, deixa só seu e-mail e nome e a gente disponibiliza para você um informativo de amostras lá de amostragem completão. E é um material fantástico, né? A gente estava até comentando que nunca tinha visto um material tão bom, colorido, tá muito bem feito. Bem didático. E quem é cliente nosso pode fazer igual o cliente também ligou pro Douglas. Queria discutir uma situação muito específica e a gente estuda junto os casos, porque muitas vezes a gente pega o material base e vê as possibilidades do que pode ser feito, que tem informações diferentes, a gente consegue ter mais dados e adequar para cada situação, porque às vezes o material é muito fechado, mas às vezes ele também dá mais opções. Tem vários métodos que são, por exemplo, parcialmente validados. Por exemplo, ele não tem nem estabilidade definida porque não fizeram os testes. Isso. E aí, esse exemplo foi muito legal, né? Que o Douglas fez um dossiê para esse cliente, passou todas as informações e aí a gente volta na nossa missão, né? Que é ser o porto seguro dos nossos clientes na tomada de decisão sobre higiene ocupacional, que é isso. A gente está aqui para prover informação para que eles possam tomar decisões seguramente, estejam confiantes que aquilo que ele está fazendo está correto e não tenha o frio na barriga que eu tenho aqui quando estou falando das decisões analíticas.
Exatamente. A gente está aí para trazer o conhecimento e a gente espera que vocês apliquem, né? Porque a informação, o conhecimento a gente traz muito. E a gente conta com vocês para que vocês apliquem isso e que a gente melhore a área como um total, que ainda é uma área que sofre muito com a precariedade das atividades, né? E com falta de informação clara e objetiva e Sim. boa, né? Mas é que eu gosto de falar, a gente cresce com vocês. Porque a gente estuda situações, estuda cada caso junto. A gente não vai ter todas as respostas e a gente cada vez vai ter mais respostas e ter mais dúvidas também, né? Então isso é ótimo. Então acho que a gente vai ficando por aqui, né? Isso. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Acompanhe a gente aí pelo Spotify, pelo YouTube, nos mais diversos canais, digite HO Encast. Tá como HO Encast, porque facilita a procura, mas o nome Ou de Pausa para respirar também, vocês encontram aí. em todos. E acompanhe a gente vai sempre trazer novidade. Bárbara, muito obrigado pela Eu presença. que agradeço. Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui dividindo um pouquinho dessa experiência com vocês e espero que nossos clientes que estejam ouvindo, né, esse podcast maravilhoso, Apliquem, né? Apliquem, Tudo né? isso que a gente trouxe. Tudo isso Eu achei que você ia a gente- falar que você esperava que você pudesse voltar. E você pode voltar, Bárbara. Não tem problema com isso, não. Seja bem-vinda, você foi introduzida ao mundo podcast. Ah, obrigada, Exatamente. gente. Obrigada mesmo. Então ficamos por aqui hoje. Obrigado, pessoal. E continue respirando bem por aí. Eu vou deixar você falar que você tá voltando de Obrigado. férias, tá? Até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente. Valeu.